Então hoje o nosso tema, sugerido por uma pessoa, um ouvinte, que se trata dos novos paradigmas nos tempos atuais. Novos paradigmas nos tempos atuais. Quais são os novos parâmetros, as novas referências, os novos critérios que podemos adotar, principalmente depois daquilo que estamos vivendo, que é a pandemia, que é a crise. Portanto, o que seguir, o que fazer, quais os paradigmas a serem descortinados de hora em diante. Se tiver problema técnico na nossa live, que tem oscilações às vezes por causa da internet, ela vai ficar gravada, vocês podem revê-la depois, tá? Também coloque o aviãozinho para os amigos aí, para que possam assistir. Temos que expandir o nosso trabalho para levar a informação para muito mais gente. Mas é um prazer estar aqui com vocês. Então, novos paradigmas para os tempos atuais. Importantíssimo que nós vamos conversar hoje. Porém, vamos falar de alguns aspectos, porque o tema é amplo, é profundo, é vasto. Nós vamos ver algumas questões. Por exemplo, não só em função da crise, em função da quarentena, em função de estar em casa, mas é imprescindível hoje acordar para a realidade da internet. O que é a internet? O que são as redes sociais? Mas entrar mais a fundo para entender isso. Porque tem implicações muito sérias e muito importantes no bem e no mal. Certo? Então a internet não é um paradigma novo. A internet já vem há muito tempo tendo o seu grande serviço e o seu grande poder. Mas agora, em função da quarentena, em função da crise, forçou uma situação, acelerou a situação de que praticamente muito, ou grande parte do universo, digamos, também de vendas, de cursos, de produtos, de tratações, de relações, são feitos pela internet, certo? A internet, sabemos de cor e salteado que é um serviço extraordinário, que é um mundo novo que se abriu há décadas, que era impensável, não tem comparativos. No serviço, no poder, na grande questão que implica a internet. Agora tem uma questão que eu quero comentar aqui sobre novos paradigmas. Hoje, cada vez mais na internet, em face do marketing digital, que é realmente uma tecnologia, um poder muito grande, cada vez mais pessoas se apossam dessas ferramentas, dessa tecnologia, aprendem a estratégia, aprendem os cursos para poder fazer através da internet, através de blog, de site, de canais, etc., fazer o seu canal de poder, seu canal de domínio, o seu canal de relações, seu canal de vendas e tudo que nós sabemos. Agora vejam uma questão. Cada vez mais pessoas de todos os níveis entram nesse universo com canais poderosos e se tornam critérios, se tornam referências, se tornam orientadores, se tornam dirigentes de comunidades humanas. Certo? Então a internet, de um certo modo, um certo momento, ela se abriu como um poder que vai nas mãos de qualquer um. Que tenha cultura ou não tenha, que tenha sanidade ou não tenha, que tenha realmente critérios morais ou não tenha. Então, hoje é um mundo aberto totalmente, de que qualquer pessoa pode, gratuitamente, assim como eu estou fazendo uma live para vocês gratuitamente, ela pode começar a usar o instrumental, certo? E poder ser influenciador, dominador, coordenador, diretor de inteiras comunidades de seres humanos, certo? Você deve fazer a pergunta, mas quem são essas pessoas? Óbvio que nessas pessoas da internet existe de tudo. Mas eu quero que vocês acordem para uma coisa, que vocês façam uma avaliação um pouco mais profunda das coisas.
Pessoas que, repito, que não têm sanidade sequer, mas não têm cultura, não têm visão de humanismo, não têm visão de valores mais profundo, porque elas conseguem, na verdade, regimentar uma massa enorme de pessoas que clicam, que seguem, que escutam, que também essa massa não tem distinções, não tem discriminação, certo? E estas pessoas, elas passam a ter um poder enorme e se arrogam o poder da sabedoria e de dar notícias e de comandar. Mas quem são? Eu já falei esses dias sobre isso aqui. Então esse é um novo paradigma que vai se estruturando gradativamente, mas rapidamente, que ele tem sérias implicações. E vamos ver em seguida alguns comentários que eu vou fazer. Então a internet é, novamente, uma faca de dois gumes. Um instrumento poderoso, fantástico, positivo, para você fazer veicular milhões de coisas excelentes, ótimas, mas existe esse outro lado, certo? E aí que vem uma questão muito importante, porque não tem retorno isso aqui. Nós podemos ser influenciados, e você dirá que não é influenciada, influenciados, dirigidos, formatados por essa programação maciça de informação, de imagem, certo? De cultura internetiana, formatados ao quê? Influenciados ao quê? Pilotados para onde? Certo? Então veja que nós estamos expostos e hoje cada vez mais, o número de pessoas que se isentam da internet é diminuído, é quase zero, certo? Porque as redes estão aí. E aí, vejam, se nós tivéssemos, por exemplo, uma cultura internetiana com valor humano, com valor positivo, com valor de sanidade, com valor de crescimento mais generalizadas, nós podemos realmente ter uma influência altamente positiva. Mas não é bem assim, certo? E eu não estou fazendo crítica aos blogs, não estou fazendo crítica aos canais, não estou fazendo crítica. Estou fazendo uma consideração sobre a condição que tem as pessoas de serem, na verdade, um canal de televisão para influenciar milhares de pessoas. Certo? A uma certa época do passado, por exemplo, os escritores, os autores de livros, de qualquer tipo de produto escrito e veiculado, eles eram realmente pessoas de credibilidade, de seriedade, de valor. E havia um critério, certo? Que referenciava o escritor com uma pessoa de credibilidade. Não era um escritor que ia lá porque não se veiculava facilmente as coisas. Então existiam fontes de saber, de informação, de conhecimento e de orientação muito diferentes. Aos poucos, o mundo dos livros também foi se tornando um aparato comercial extremamente marqueteiro e comercialístico, onde muitas pessoas escrevem como estratégia de se promover, de ganhar e de fazer imagem e de ter poder, certo? Existe de tudo. Então, a que paradigma nós chegamos agora em cima desses comentários que estou fazendo? O novo paradigma imprescindível é que o ser humano, aqueles que querem o sucesso, a saúde, a autorrealização, o diferenciar-se como humanos verdadeiros, eles precisam voltar ao paradigma da competência de discriminar enquanto ser humano. Precisam voltar a ser o indivíduo que é capaz de discriminar sem seguir a influência de ninguém. Voltamos ao poder do ser humano. Voltamos à necessidade de eu ser capaz de discriminar, capaz de individualizar o certo e o errado, capaz de ver quem é verdadeiro e quem é blefe, capaz de saber quem está falando meme, mentira, memética ou está falando verdades, o que não é fácil, certo?
Então, o grande paradigma que entra no ar novamente, que é o paradigma de sempre, é o ser humano como critério de discriminação, critério de verdade, critério de auto-orientação. Vejam por quê. Porque cada vez mais vai ter de tudo na minha frente. Da perversidade desfilando, da mentira desfilando, da verdade desfilando, da orientação excelente desfilando. E todos estão quase revestidos com a mesma roupagem. Porque o marketing digital e o marketing hoje faz milagres, certo? Então, é preciso que se volte a resgatar o critério, o paradigma da essência humana, da interioridade humana, para saber discriminar impróprio aquilo que é verdade e aquilo que é mentira, aquilo que é certo e aquilo que é errado, certo? Porque veja o que acontece. Nós estamos nas mãos de quem hoje? Se não conseguirmos estar nas nossas mãos, nas mãos da TV Bandeirante, da Globo, da Internet X, Y, Z, da outra rede, de qual é a rede que você está nas mãos? Certo? Então veja, qual é a rede que me informa a verdade? Estamos hoje nas brigas das televisões sobre o coronavírus, sobre o problema de Bolsonaro, do presidente, sobre o problema dos pró e o contra. Qual é a verdade? Quem está falando a verdade? Qual é a rede? Qual é o canal? Qual é o youtuber que fala a verdade? Que é coerente, que faz uma análise imparcial, simples, desinteressada até. Quem faz isso? Então, eu, você, estamos nas mãos de quem? De qual a informação? De qual a orientação? De qual o paradigma? Por exemplo, sobre o coronavírus, sobre a nossa pandemia, o que é verdade? Não se sabe. Temos que ter cuidados, ok? Então, a pergunta que se faz, você está nas mãos de quem? Ou você se coloca nas mãos de quem? Certo? Não existe segurança, não existe certeza de orientação de praticamente nenhum canal. É muito difícil, certo? Então, nós temos que volta à questão do ser humano, do indivíduo ter que colocar-se nas próprias mãos, de ser capaz de discriminar, ser capaz de ter critérios internos, paradigmas internos que podem dizer, não, mas isso não é verdade, mas isso não fecha, mas isso não pode ser real, certo? Então, se nós não voltarmos a um desenvolvimento, a nos apropriar da nossa essência, do nosso intelecto, da nossa psique, do nosso campo emocional, certo? Critério emocional, verdade emocional, nós não sabemos o que fazer. E este mundo que nós vivemos, cada vez mais ele é mais complexo, cada vez mais ele é mais desafiador. Portanto, no meu entendimento, a saída, a grande saída, é que temos que colocar muita ênfase em desenvolver aquilo que nós somos, porque nós somos, na verdade, portadores de uma inteligência raríssima, que discrimina imediatamente o que é verdade e o que não é verdade, certo? Então é preciso fazer uma retomada, sair desse universo de informações generalizadas, dessa avalanche, onde nós estamos viciados nas redes, quase como crentes, como passivos, a beber das coisas que nos é colocada, certo? Portanto, dentro deste comentário que eu estou fazendo, de novos paradigmas, é preciso avançar numa questão, que é, devemos compreender o poder da imagem da nossa própria mente, da imagem da nossa fantasia, da imagem da televisão, da imagem social, da imagem que é veiculada a todo minuto, todo segundo. A imagem
a qual eu me exponho, desde a imagem interna a qual eu me exponho, a imagem externa geral, qual é o poder que ela tem? Você sabe? A imagem tem um poder incrível. Imagem significa em mim age. In me ago, do latim. É uma realidade que age em mim, que opera em mim, que transforma a mim, que faz a mim. Então, o paradigma de conhecimento, de saber a realidade da imagem, a realidade dinâmica da imagem, a qual eu estou exposto a todo segundo, é imprescindível começar a aumentar o desconfiômetro para saber o que é o poder de uma imagem. Existe uma velha frase muito sábia que diz: me diga de que imagem que tu te nutres, que eu te direi que final você terá. Certo? Então, hoje é indispensável entender dinamicamente, tecnicamente, o processo das imagens no ser humano. Certo? Vocês sabem, tranquilamente, que uma imagem é capaz de me alterar emocionalmente em medos, em ansiedade, em angústia, em raiva, por várias horas. Vocês sabem que uma notícia, que é uma imagem auditiva ou visiva, ela é capaz de me colocar em angústia e medo por vários dias, certo? Você nunca calculou direitinho o poder das imagens, certo? E eu não estou aqui agora para te oferecer conteúdos ou cursos, certo? Mas existe um conhecimento sobre imagem que vai ao radical absoluto. O que a imagem provoca no ser humano. É um conteúdo extremamente negligenciado, desconhecido e não tratado, certo? Portanto, este é um paradigma que deve ser estudado, deve-se avançar nele e deve-se ter domínio, porque eu sou movido por imagens. Imagens internas da minha mente, do meu pensamento, da minha fantasia, da minha memória. Imagem externa que vem de tudo quanto é canto, certo? E, infelizmente, existe uma mídia, já há muito tempo, que busca mais e mais e mais imagens negativas, imagens doloridas. Porque são a essas imagens que nós, seres humanos, somos mais suscetíveis e sensíveis. Certo? Então, os meios de comunicação, desde dos estudiosos perversos dos canais, certo? Sabem exatamente estudar a maneira de te pescar através de uma notícia, de uma imagem que te gruda aqui e que te envolve e que te modifica instantaneamente e que te faz tu te ligar numa situação e tu continua no giro. Então, a imagem é o paradigma mais importante a ser conhecido. O segundo ponto, que são 3 pontos que eu escolhi comentar como novos paradigmas. Nós devemos conhecer qual é o poder da comunicação subjetiva, gente. Certo? Quando eu me exponho a uma imagem, quando eu me exponho a um ambiente, quando eu me exponho a uma pessoa, quando eu entro numa relação, quando eu contato a natureza, existe uma dinâmica subjetiva, dinâmica real, que informa, que opera, que induz, que transforma, certo? É a coisa mais contundente que existe, eu ser alterado pela dinâmica informativa que não passa sequer pela imagem, certo? Basta que eu me exponha com o meu real, com a minha energia, com a minha vitalidade, com o meu organismo, com as minhas emoções, que eu me exponha a um real, aberto, disponível. Eu estou, na verdade, recebendo a informática integral daquele real, seja ela positiva ou negativa. Então, esse paradigma, que já é um paradigma científico novo, de algumas décadas, que ainda não está dentro das academias mais renomadas, convencionais, e nem dos currículos escolares mais sérios, inclusive, certo? Está entrando agora aos poucos. Eu preciso começar a entender
esse paradigma da informação que não passa pelos canais da consciência, certo? Então, porque hoje, tendo essa avalanche informática, essa avalanche de imagens, onde eu não sei o que é o que, mas através desse processo que capta o cliente, que capta o grupo, tu insemina o que nele? Se nós tomarmos, por exemplo, certos programas de televisão, se tu assiste um sistematicamente, que ele é vital, que ele é natural, que ele é sadio, ele começa a te motivar, desencadear em você projetos, motivações, vontades, clareza mental, criatividade. Eu me ligo nele e começo a me transformar. Porque existe uma comunicação que vai muito além daquilo que é dito. Existem imagens, existem ambientes, existem conteúdos, existem pessoas que veiculam uma realidade que ela é contagiante. E ela me transforma, ela me modifica, nem que eu não queira. Se tu não quiser te modificar, te desliga daquele canal, certo? Tem certas pessoas com as quais você convive que elas se transformam para o bem. Grupos com os quais tu convive que eles se transformam para o bem, para o mais, para o acréscimo, para o sucesso, para a saúde. E tem grupos e tem canais que te colocam no inferno. Isto é real, certo? Então, só que existe um fato aqui. Eu sou transformado silenciosamente e não me dou conta. Portanto, eu acredito que nada está me influenciando, que nada está me transformando. Por exemplo, se eu pego um canal de uma rede de informação televisiva ou internetiana negativa e eu me vinculo a ele, eu me linko a ele, eu começo a me interessar, eu começo a me emocionar, eu começo a me incomodar, e eu começo a combater, eu começo a ser revolucionário, certo? E eu acho que eu estou certo, mas não me dou conta que aquele alimento diário me leva a um caos. E eu juro de mãos postas que eu estou sendo influenciado, certo? Então tem que abrir esse paradigma da comunicação subjetiva, que já existem materiais incríveis, científicos e sérios. Quem quiser me procure, eu tenho, certo? Para poder realmente avançar nesse campo, porque esta comunicação subjetiva que eu trato tanto no curso Voo da Águia como em outros cursos que eu trato, certo? Ela é uma realidade desde que existe o universo, o cosmos. Não é invenção. Por exemplo, pense na influência que a Lua tem sobre a Terra, por exemplo. Através de que canal se dá essa influência? Por telefone, por acaso? Por televisão? Simplesmente pela claridade da Lua? Pense. Certo? E tu vai começar a entender que existe uma dinâmica interativa que move as coisas, certo? E o último elemento que eu vou colocar aqui como comentário da nossa live de hoje, dos nossos 30 minutos, compartilhem, gente. Passe para as outras pessoas, depois fica gravada a live, pega lá e passa para 5, 6 amigos, para eles terem essa informação, não custa nada. Vamos ajudar as pessoas a entenderem as coisas, certo? O último elemento que eu coloco aqui é que devemos avançar no paradigma que significa conhecimento do nosso inconsciente. Não paradigma novo. De Freud, ou muito antes de Freud, quando Jesus Cristo dizia: perdoai porque eles não sabem o que fazem, ele estava falando do inconsciente. Então, avançar no paradigma do nosso inconsciente. Nós somos mais ou menos 15% do nosso potencial, da nossa vitalidade consciente, e o restante é inconsciente, mas é o nosso ser que é inconsciente, é a nossa vitalidade que é inconsciente, é o nosso potencial que é inconsciente, e esse inconsciente me leva a me ligar a coisas negativas, me leva a esquecer coisas positivas, me leva a tudo quanto é coisas. Então veja, se eu não avanço na compreensão do meu potencial, da minha energia, da minha vitalidade, do meu inconsciente, eu não tenho poder para enfrentar esse mundo que hoje se configura como um mundo delicadíssimo.
Porque quanto mais inconsciente eu for, mais vulnerável eu sou às redes negativas, às informações negativas, a tudo aquilo que é manipulação, porque eu não tenho controle sobre a minha vida, certo? Então eu preciso, na verdade, ampliar o conhecimento daquilo que é o meu ser, daquilo que eu sou, para poder defendê-lo, para poder dominá-lo e para poder usá-lo, certo? Vejam que é uma coisa assim, quanto mais eu me exponho a sites, a blog, a canais, a TV, que é superficialidade, que é banalidade, mais eu me banalizo. Portanto, mais eu me torno inconsciente. Por quê? Quanto mais eu me superficializo, quanto mais eu sou um crente, quanto mais eu saio de uma verdade mais crua, enraizada, mais eu sou inconsciente. Certo? E mais eu sou crente de tantas coisas. Portanto, o paradigma do inconsciente, que não é novo, é preciso que você se interesse. Mas como é que eu faço para poder conhecer essa minha parte oculta? O que eu posso estudar para mim poder realmente avançar naquilo que é meu? Naquilo que é o meu campo, o meu mundo, a minha emoção, a minha beleza. Porque no inconsciente existe a parte negativa, mas existe um enorme reservatório positivo. Nossa essência, nossa intuição, nossa criatividade, nossa percepção pura, transcendental, ela está no inconsciente positivo. Porém, que ele está encoberto por uma parte do inconsciente negativo, certo? Então, esses paradigmas que eu assinei hoje, certo? Esses comentários que eu fiz, são comentários críticos, sérios, que precisam ser levados em contas, certo? Então, no fundo, o grande paradigma é voltar à nossa terra, é voltar à nossa verdade íntima, é voltar ao nosso prazer legítimo de sermos pessoas que vivem nesse mundo de um modo concreto, real, mas em base à nossa verdade, ao nosso ser interior, aquilo que nós somos. Gente, foi um prazer falar com vocês. Meia hora passa rapidíssimo. Amanhã, 12h30, uma live especialíssima que vai dar continuidade um pouco ao tema de hoje, mas que vai tratar de outros ganchos importantes para o sucesso, para o autocontrole e para o crescimento integral de um ser humano. Valeu, gente. Até amanhã, 12h30. Um grande abraço.